Compare duas orações comigo, com atenção total, porque a diferença entre elas, por menor que pareça à primeira vista, é exatamente o que separa quem vive anos esperando uma resposta de quem recebe respostas de formas que nunca imaginou ser possíveis. A primeira: Deus, faz o meu chefe perceber meu esforço e me dar essa promoção que estou esperando há 2 anos. A segunda: eu recebo o reconhecimento e a posição que mereço através do caminho mais certo para mim. As duas parecem, à primeira vista, pedidos de prosperidade igualmente legítimos, sinceros, bem-intencionados, ditos por pessoas de fé genuína. Mas Joseph Murphy identificava entre essas duas frases uma diferença estrutural que ele considerava responsável por travar mais orações do que qualquer suposta falta de fé, mais até do que qualquer dúvida consciente que a pessoa pudesse carregar. A primeira oração especifica o caminho exato pelo qual a resposta deve chegar. A segunda especifica apenas o destino final desejado. E segundo Murphy, toda vez que você especifica o caminho exato pelo qual sua prece deve ser respondida, você não está fortalecendo seu pedido, não está sendo mais claro ou mais determinado. Você está, sem perceber, limitando drasticamente o número de portas reais pelas quais essa resposta poderia chegar até você. Esse é um dos ensinamentos de Murphy que mais confunde as pessoas na primeira vez que o ouvem, porque parece contradizer diretamente outro princípio que ele também defendia com igual convicção: a importância de ser específico ao formular qualquer pedido ou afirmação. E é exatamente por isso que vou dedicar um bom tempo ao longo desse vídeo esclarecendo com precisão onde termina a especificidade saudável, que Murphy sempre recomendou, e onde começa a rigidez de caminho, que ele identificava como um dos bloqueios mais comuns e mais silenciosos da vida de oração de qualquer pessoa. A diferença entre pedir o destino e exigir a rota, Murphy explicava esse princípio usando uma analogia que ele repetia com frequência em suas explicações mais diretas sobre o funcionamento prático da mente. Imagine que você precisa, com urgência genuína, chegar a uma cidade específica, distante da onde você está agora. Existem, para chegar até essa cidade, dezenas de estradas possíveis, algumas mais rápidas, outras mais lentas, algumas conhecidas, outras que você sequer sabe que existem ainda, mas que estão lá, disponíveis, funcionando perfeitamente bem para quem as utiliza. Agora imagine que, em vez de simplesmente desejar chegar até essa cidade, você insiste teimosamente, obstinadamente, que só aceita chegar lá por uma única estrada específica, mesmo que essa estrada específica esteja, no momento, interditada, congestionada ou simplesmente não seja a rota mais eficiente disponível para as condições atuais da sua viagem. Você acabou, por conta própria, de reduzir dezenas de possibilidades reais de chegada a uma única opção, frequentemente e não por coincidência, a menos disponível e menos fluida de todas as rotas existentes naquele momento. É exatamente isso, segundo Murphy, que a grande maioria das pessoas faz, repetidamente, ao orar por prosperidade financeira, por relacionamentos, por qualquer forma de avanço na vida. Elas não pedem apenas o resultado final desejado. Elas exigem de forma implícita ou até mesmo explícita que esse resultado chegue através de uma pessoa muito específica, de uma empresa determinada, de uma circunstância exata que a mente consciente, limitada por natureza, conseguiu imaginar como o único caminho plausível de chegada. E ao fazer isso, elas fecham, sem perceber o que estão fazendo, um número enorme de canais alternativos, muitas vezes mais rápidos, mais generosos, ou simplesmente mais adequados à situação real, que aquilo que Murphy costumava chamar de inteligência infinita, essa dimensão mais ampla da mente e da existência que ultrapassa em muito o alcance da percepção consciente cotidiana, poderia usar para entregar exatamente aquilo que foi pedido, só que por um caminho que a mente consciente jamais teria imaginado por conta própria. Por que a mente consciente é uma péssima planejadora de rotas? Murphy insistia, com bastante frequência, num ponto que muita gente resiste em aceitar de imediato, porque parece contra-intuitivo à primeira vista. A mente consciente, por mais inteligente, esforçada e bem-intencionada que seja, opera sempre com informação extremamente limitada, restrita ao que já foi vivido, visto, experimentado diretamente.
Ela só consegue imaginar soluções construídas a partir daquilo que já processou antes, já testemunhou, já teve contato de alguma forma. Se você já trabalha há anos numa determinada empresa, por exemplo, sua mente consciente provavelmente só consegue imaginar prosperidade financeira futura vindo através de uma promoção interna dentro dessa mesma empresa específica, simplesmente porque esse é o único cenário plenamente disponível dentro do repertório de experiência que ela já processou ao longo do tempo. Mas a inteligência infinita, segundo a explicação que Murphy oferecia repetidamente sobre esse tema, opera com um repertório de possibilidades infinitamente mais amplo, incluindo conexões que você ainda não fez, pessoas que você ainda nem conheceu, oportunidades que, no momento presente, sequer existem dentro do seu campo de visão consciente atual. E toda vez que você insiste em restringir sua oração, seu pedido, sua afirmação a um único caminho específico, já conhecido e mapeado pela mente consciente, você está, na prática, comunicando a essa inteligência mais ampla algo equivalente a: não use nenhuma das suas outras possibilidades disponíveis, use apenas essa única rota estreita que eu, sozinho, já consigo enxergar com meus próprios olhos limitados. A história de Herculano e a vaga que nunca chegou pelo caminho certo, Murphy contava, com frequência, sobre um homem que ele chamava de Herculano, que havia perdido o emprego numa reestruturação inesperada da empresa onde trabalhava havia anos e que, durante meses seguidos, orava intensamente por uma única coisa, sempre a mesma: ser recontratado, especificamente por essa mesma empresa que o havia demitido e preferencialmente numa posição ainda melhor do que a que ele ocupava anteriormente. Ele se candidatava repetidamente a qualquer vaga interna divulgada por antigos colegas de trabalho, insistia em manter contato regular com o Departamento de Recursos Humanos daquela empresa específica, enviava mensagens, participava de processos seletivos internos e orava, todas as noites, sem falhar um único dia, exatamente por esse retorno específico àquele mesmo lugar. Meses inteiros se passaram sem nenhum resultado concreto. Herculano começou, gradualmente, a duvidar profundamente da eficácia de qualquer prática espiritual que tinha tentado, sentindo-se genuinamente ignorado, apesar de toda a disciplina e toda a sinceridade que colocava naquelas orações repetidas noite após noite. Quando finalmente conversou com Murphy sobre essa frustração acumulada, Murphy fez uma pergunta simples que Herculano nunca tinha considerado sobre essa perspectiva antes. Por que você está orando pela porta específica, em vez de orar pela sala que fica atrás dela? Herculano não entendeu de imediato o sentido da pergunta, e Murphy explicou, com calma. O verdadeiro objetivo de Herculano nunca tinha sido, na essência mais profunda do desejo, voltar especificamente para aquela empresa em particular. O objetivo real por trás de todo esse esforço era estabilidade financeira, reconhecimento profissional genuíno, um trabalho que valorizasse de fato a experiência acumulada ao longo de anos de dedicação. A empresa antiga era apenas uma porta específica que a mente consciente de Herculano tinha escolhido, por pura familiaridade e conforto psicológico, como o único caminho imaginável e aceitável de chegada até esse objetivo mais amplo e mais essencial. Mas ao insistir exclusivamente nessa porta específica, Herculano estava, sem perceber, ignorando, ou possivelmente até bloqueando energeticamente através da própria rigidez mental, outras portas que talvez estivessem, naquele exato momento, muito mais abertas e muito mais disponíveis para ele. Murphy orientou Herculano a reformular completamente a estrutura da sua oração diária, deixando de mencionar especificamente a empresa antiga e passando a orar com igual intensidade e convicção pelo resultado essencial que ele realmente buscava por trás de tudo aquilo. Eu recebo uma posição que valoriza plenamente minha experiência e me oferece a estabilidade financeira que busco, através do caminho certo para mim, seja ele qual for, mesmo que eu ainda não consiga enxergá-lo agora. Herculano relatou inicialmente um certo desconforto genuíno com essa mudança de abordagem, quase como se estivesse desistindo de algo específico no qual já tinha investido tanto tempo, tanta energia emocional, tanta esperança acumulada ao longo de meses. Mas, poucas semanas depois de mudar conscientemente a estrutura dessa oração diária,
e sem absolutamente nenhuma conexão direta com aquela empresa antiga que ele tanto perseguia, ele recebeu, através de uma indicação completamente inesperada, feita por um conhecido distante com quem mal tinha contato regular, uma oportunidade real numa área relacionada que ele sequer tinha considerado seriamente como possibilidade antes daquele momento, com condições consideravelmente melhores do que as que ele possuía originalmente na empresa anterior. Murphy usava esse caso específico repetidamente em suas explicações para ilustrar exatamente o mecanismo subjacente que ele descrevia como fundamental. A resposta ao pedido de Herculano provavelmente já estava, havia algum tempo, se movendo silenciosamente em direção a ele, através de algum canal disponível. Mas o canal específico pelo qual ela precisava efetivamente chegar não era, e nunca tinha sido, aquele único caminho que a mente consciente de Herculano havia determinado, de forma rígida, como o único aceitável. Enquanto ele manteve essa restrição específica, essa exigência implícita de caminho único dentro da estrutura da sua própria oração, o canal certo e completamente diferente permaneceu, de alguma forma difícil de explicar racionalmente, obstruído ou simplesmente fora do seu campo de reconhecimento consciente imediato. Um segundo exemplo. A história de Firmina e a doação que não veio de quem ela esperava, Murphy também compartilhava, em contextos ligeiramente diferentes, a história de uma mulher que ele chamava de Firmina, que administrava uma pequena instituição de caridade e precisava, com certa urgência, de uma quantia específica para manter as atividades funcionando naquele mês. Firmina, durante semanas, orou insistentemente por uma resposta positiva de um doador específico, uma pessoa influente da comunidade que já tinha contribuído generosamente no passado e que ela via como a solução mais óbvia e mais provável para aquele problema financeiro pontual. Ela chegou a enviar diversas mensagens, marcar reuniões, apresentar propostas detalhadas exclusivamente voltadas para convencer esse doador específico a contribuir novamente. O doador, por motivos pessoais que Firmina nunca chegou a conhecer completamente, simplesmente não respondeu com a mesma disposição das vezes anteriores, e as semanas foram passando sem nenhuma confirmação. Firmina, seguindo uma orientação que tinha recebido de Murphy em outra ocasião anterior sobre um tema semelhante, decidiu parar de concentrar toda a sua energia de oração exclusivamente naquele doador específico e passou a orar, de forma mais ampla, pela quantia necessária, através de qualquer canal que se mostrasse disponível, sem mais insistir mentalmente em quem deveria ser a fonte exata daquele recurso. Dias depois, recebeu uma doação completamente inesperada, de um valor muito próximo ao que ela precisava, vinda de um pequeno grupo de pessoas da própria comunidade local que decidiu, espontaneamente e sem nenhuma articulação direta dela, organizar uma arrecadação coletiva depois de ouvir por acaso sobre a situação da instituição numa conversa informal. Firmina relatou a Murphy que, se tivesse continuado inteiramente fixada apenas naquele único doador específico, provavelmente nem teria percebido ou valorizado devidamente essa outra porta que se abriu de forma completamente independente daquilo que ela originalmente tinha planejado e esperado. Como saber se você está orando pelo caminho em vez do resultado? Murphy sugeria um pequeno teste prático para identificar quando uma oração ou um pedido específico está, de fato, preso demais num único caminho imaginado. A pergunta central é: se essa pessoa específica, essa empresa específica, essa circunstância específica que você tem em mente simplesmente deixasse de existir amanhã ou se tornasse definitivamente indisponível, você ainda acreditaria que seu objetivo mais amplo continua sendo alcançável por algum outro caminho ainda desconhecido? Se a resposta sincera for sim, você provavelmente já está orientado, de forma saudável, para o resultado essencial, mesmo mantendo uma preferência natural por um caminho específico. Mas se a resposta sincera for não, se a ausência daquela pessoa ou circunstância específica parecer emocionalmente o fim de qualquer possibilidade real, isso é um sinal bastante claro de que sua oração está presa, de forma rígida, num único canal, e que essa rigidez pode estar, silenciosamente, bloqueando outras portas genuinamente disponíveis. Isso significa que eu não posso ser específico no que peço?
Aqui está uma dúvida absolutamente legítima que costuma surgir sempre que esse ensinamento específico é apresentado, e que Murphy sempre fazia questão de esclarecer com bastante cuidado, porque parece, à primeira vista, contradizer diretamente outros ensinamentos seus sobre a importância fundamental da especificidade dentro da oração e da manifestação consciente. A resposta que Murphy dava de forma bastante clara e consistente ao longo de suas explicações era a seguinte: existe uma diferença fundamental, quase categórica, entre ser específico quanto ao resultado final desejado e ser específico quanto ao mecanismo exato através do qual esse resultado precisa, obrigatoriamente, chegar até você. Você pode, e segundo Murphy até deve, ser extremamente específico sobre o que exatamente você quer receber. Um valor exato de renda mensal desejada, o tipo específico de trabalho que traria satisfação genuína, o nível exato de estabilidade financeira que você busca alcançar. Isso, segundo ele, nunca foi o problema real. O problema real surge apenas quando, além de especificar claramente o resultado desejado, você também insiste, com rigidez emocional considerável, em determinar qual pessoa específica, qual empresa determinada, qual evento exato deve ser o único mecanismo aceitável de entrega desse resultado desejado. Murphy resumia essa distinção importante numa frase que ele repetia com bastante frequência em suas próprias explicações sobre o tema: seja absolutamente específico sobre o que você quer receber. Seja completamente aberto sobre quem vai entregar e por qual porta exatamente isso vai chegar até você. E ele sempre completava esse raciocínio explicando que essa abertura consciente quanto ao caminho específico não representa, de forma alguma, falta de fé ou falta de clareza sobre o próprio desejo. Pelo contrário, ela representa, segundo sua interpretação, uma forma ainda mais profunda e madura de confiança genuína, porque reconhece com humildade real que a inteligência infinita provavelmente tem acesso a soluções, conexões e caminhos que a mente consciente, sozinha e isolada, jamais conseguiria mapear ou sequer imaginar de forma antecipada. Os erros mais comuns ao tentar aplicar esse princípio. Existem alguns erros específicos que Murphy observava com frequência entre pessoas que tentavam aplicar esse ensinamento pela primeira vez, e que valem a pena mencionar aqui para que você não caia neles. O primeiro erro é confundir abertura de caminho com passividade completa, abandonando qualquer ação prática em relação ao caminho que já está disponível, sob a justificativa de que estou aberto a qualquer porta. Murphy sempre deixava claro que abrir mão da rigidez espiritual não significa, de forma nenhuma, abandonar a ação prática e consciente que ainda faz sentido dentro do caminho já conhecido. Você continua agindo, continua se candidatando, continua negociando, continua fazendo sua parte prática, apenas sem depositar exclusivamente ali toda a expectativa espiritual do resultado final. O segundo erro comum é usar essa abertura de caminho como desculpa emocional para desistir rapidamente demais de um caminho específico que talvez ainda estivesse, de fato, em processo de maturação, apenas exigindo um pouco mais de tempo e paciência antes de se concretizar. Murphy explicava que a abertura de caminho não significa abandonar imediatamente qualquer esforço específico ao primeiro sinal de demora. Significa, principalmente, parar de colocar toda a carga emocional e toda a ansiedade exclusivamente naquele único caminho, mantendo-se, ao mesmo tempo, genuinamente atento e receptivo a outras possibilidades que possam surgir de forma paralela. O terceiro erro é reformular a oração usando as palavras corretas, através do caminho certo para mim, mas mantendo internamente a mesma fixação emocional rígida no caminho específico anterior, sem realmente soltar, na prática emocional cotidiana, aquele apego direcionado. Murphy insistia que a reformulação das palavras precisa vir acompanhada de uma reformulação genuína da atenção emocional diária, não apenas de uma frase diferente dita mecanicamente, sem nenhuma mudança real na disposição interna da pessoa. Como reformular na prática uma oração que está presa num único caminho, se você perceber que vem orando repetidamente por um resultado específico através de uma única pessoa, uma única empresa ou uma circunstância muito determinada, sem nenhum resultado visível até agora, apesar de meses ou até anos de insistência sincera, Murphy sugeria um exercício simples e prático de reformulação,
dividido em algumas etapas claras. Primeiro, identifique com bastante clareza qual é o resultado essencial que você realmente busca, por trás do caminho específico no qual você tem insistido repetidamente. Não é a empresa X especificamente, é a estabilidade financeira genuína. Não é aquele cliente específico que você tanto persegue, é o reconhecimento justo pelo seu trabalho e a remuneração adequada por ele. Segundo, reescreva conscientemente sua oração ou afirmação diária, removendo qualquer menção direta ao mecanismo específico de entrega e mantendo apenas o resultado essencial, sempre seguido de uma frase clara de abertura genuína, através do caminho certo para mim. Terceiro, continue agindo de forma prática em relação ao caminho específico que você já conhece, se ainda fizer sentido real fazer isso, mas sem mais depositar toda a expectativa espiritual e emocional exclusivamente nele, permanecendo ao mesmo tempo genuinamente aberto e atento a sinais e oportunidades que possam surgir por vias completamente diferentes das que você originalmente havia imaginado ou planejado. Praticando agora, com calma, pense num pedido financeiro específico que você vem fazendo, seja em oração formal, seja apenas em pensamento repetido ao longo dos dias, e que, até agora, você tem associado mentalmente a um único caminho possível, uma única pessoa, uma única empresa, uma única circunstância bem definida. Feche os olhos, se puder, nesse exato momento. Respire fundo 3 vezes, devagar. E identifique com honestidade, por trás desse caminho específico que você vem perseguindo, qual é o resultado essencial e mais profundo que você realmente busca alcançar. Agora, mantendo esse resultado bem claro e específico em mente, mas soltando conscientemente a exigência rígida do caminho, diga mentalmente ou em voz alta: eu recebo isso que busco, através do caminho certo para mim, seja ele qual for. Repita mais uma vez, sentindo com atenção a diferença entre exigir uma única porta específica e confiar genuinamente numa entrega mais ampla e generosa. Eu permaneço aberto aos canais que eu ainda não imaginei. E mais uma vez, deixando essa abertura consciente se assentar completamente dentro de você. O resultado é meu, por direito. O caminho eu entrego, com confiança. Respire fundo mais uma vez, devagar, e perceba, com atenção plena, que você acabou de remover conscientemente uma restrição interna que, segundo Joseph Murphy, provavelmente estava fechando portas reais e genuinamente disponíveis simplesmente porque sua mente consciente insistia, teimosamente, em olhar apenas para uma única direção já conhecida e familiar. Se essa distinção precisa entre orar pelo resultado final e orar rigidamente pelo caminho específico mudou a forma como você vai formular seus próprios pedidos a partir de hoje, inscreva-se no canal, porque toda semana eu trago mais desses ensinamentos precisos e detalhados de Joseph Murphy sobre oração, fé e manifestação consciente, sempre explicando com profundidade o mecanismo exato por trás de cada princípio específico, não apenas a ideia superficial e genérica que costuma circular por aí. E comente aqui embaixo qual caminho específico você talvez estivesse exigindo, sem perceber completamente, dentro de alguma oração ou desejo antigo que você carrega já há algum tempo. Escreva, com suas próprias palavras, qual é o resultado essencial que existe por trás desse caminho específico, e deixe registrado, publicamente, aqui nos comentários, sua disposição genuína de receber esse resultado por qualquer porta certa que se abrir, mesmo que seja uma porta completamente diferente daquela que você vinha imaginando até agora.